dia, queridos amigos. É uma alegria estarmos novamente reunidos virtualmente para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Hoje, em nome desta querida casa que tem um lugar muito especial em nosso coração, a Messe de Amor. Quando nós observamos a nossa vida e a natureza, nós vemos que toda ela é formada de ciclos. Então, quando nós vemos as estações do ano, nós vamos observar que o verão, com a sua força, a sua intensidade, é seguido pelo outono, no qual as forças e a intensidade que comentamos vão murchando, vão diminuindo, até que eventualmente surge o inverno, com todas as suas dificuldades, com todas as seus desafios que se nos apresentam. Mas, e não obstante o fato dessas dificuldades e desses desafios, mais adiante nós contemplamos a primavera, com a exuberância de suas flores, fragrâncias, belezas incontáveis. E da mesma forma que a natureza também é a nossa vida. Nós temos momentos em que a intensidade da nossa força, da nossa vontade é muito grande. E outras em que esta força e vontade caem em declínio. E nada é mais natural do que nós observarmos esses momentos de diferentes formas de vivenciarmos a nossa existência. Então, as variações de clima correspondem, sem sombra de dúvida, a diversas etapas da nossa própria personalidade, a diversas etapas da nossa própria existência, né? Outras vezes nós temos as primaveras, né, com toda a beleza que aquele momento reflete, mas também temos as dificuldades, as dores e os desafios que fazem parte desta nossa existência. Porque, afinal de contas, todos nós sofremos. Todos nós passamos por dores. Todos nós passamos por estes invernos que surgem na nossa vida, como que prevendo, como que predizendo que logo mais ali adiante a primavera vai retornar. Nesses momentos em que a tristeza fala mais alto, é preciso observar. Observar e ter a certeza de que momentos de dor, momentos de tristeza fazem parte da nossa vida. Todos nós vamos passar por esses momentos. Mas devemos estar atentos para que esses momentos não sejam mais a exceção e se tornem a regra. Quando em nossa vida a tristeza supera a alegria, quando nós não temos mais aquele brilho no olhar ao contemplarmos as belezas da natureza, ao olharmos a lua que ilumina nossas noites, ou as estrelas que percorrem a imensidão universal, trazendo-nos a fé de que existe algo além de nós mesmos, quando toda essa beleza que nós sentimos quando contemplamos o desabrochar de uma flor, ou o correr das águas que desabrocham ali mais adiante em uma cachoeira, quando nós perdemos esse sentido da existência, é preciso é preciso ativar, é preciso ligar esse sinal de alerta que, de certa forma, nos fará compreender que algo não está certo na nossa vida. Aí, nós nos deparamos muitas vezes com os transtornos de ordem mental que podemos conceituar como transtornos depressivos ou a própria depressão. Um fato muito comum nos dias de hoje, poucos de nós não estamos passando por conta da pandemia pelo afastamento temporário daqueles que partem para a vida dos espíritos. Então, é uma constante nós ficarmos sabendo que fulano desencarnou, beltrano desencarnou, e é muito natural que quando nós vivemos esse trauma da separação temporária, porque é um trauma, é muito normal que nós sintamos saudades. É muito normal que nós sintamos a dor. Porque, afinal de contas, é alguém que estava muito próximo a nós e que nós ficaremos um largo período de tempo sem os encontrar, pelo menos conscientemente, na nossa vida. Mas o que é gritante, o que é preciso observar com carinho, com cuidado, com atenção, é quando esta tristeza, esta dor se prolonga por muito tempo.
Quando nós não conseguimos superar essa dor e ela se arrasta por meses e meses a fim, e nós não encontramos os mecanismos para nos afastarmos desta dor. E não só a perda, entre aspas, bem grandes dos que nós amamos, mas também, por exemplo, quando sofremos um revés na nossa vida, né? Nós falamos da pandemia e quantas pessoas não perderam o sustento da sua família sendo afastadas do seu emprego, ou que tiveram algum revés tendo que abrir mão de coisas tão importantes na sua existência. Então, todos nós estamos sujeitos a estas dificuldades. E é natural que nós passemos por ela, e é natural que nós nos entristeçamos. Mas quando a tristeza e o pessimismo surgem de forma tão intensa, é preciso nós observarmos se não estamos diante de um distúrbio depressivo. Outra coisa que é bastante importante que nós consideremos quando falamos da tristeza, da depressão, da dor, é aquilo que nos move, aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que nós temos como meta para a nossa existência. Porque muitas vezes nós colocamos o objeto da nossa felicidade em algo temporário, como, por exemplo, uma pessoa. E quando essa pessoa se afasta de nós, seja pelo rompimento das relações, seja pela desencarnação, toda a nossa felicidade esvai-se. Quando que, na verdade, a felicidade em relação aos outros deveria estar dentro de nós, no amor que nós sentimos, e não simplesmente no fato desta pessoa estar presente ou estar distante. A mesma coisa no que diz respeito às aquisições materiais. Porque é muito comum nós colocarmos a nossa felicidade em um objeto. Eu só serei feliz quando comprar um computador, um celular, uma TV de 60 e tantas polegadas. E quando nós conquistamos este bem material, nós ficamos eufóricos por alguns instantes. Mas esta euforia dura tão pouco que dali adiante aquele bem não mais nos satisfaz, porque ele é ilusório, e nós criamos outra meta material que será a desculpa para que nós possamos ser felizes. Então agora eu só vou ser feliz quando eu comprar um automóvel. Ou eu só vou ser feliz quando eu realizar o sonho da casa própria. Ou só vou ser feliz quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando... Enfim, nós vamos colocando a nossa felicidade em certas circunstâncias ou em certos bens materiais e, desta forma, nós não somos efetivamente felizes. Porque a felicidade, meus caros amigos, minhas caras amigas, não é algo exterior, é algo dentro de nós. Da mesma forma, é muito comum quando nós falamos de felicidade, de tristeza, de depressão, de euforia, o fato de nós, a miúde, diversas vezes, repetidas vezes, perdermos a fé. Perdemos a crença em algo superior ou em nós mesmos, nas nossas capacidades. E quando se nos surge a falta de fé, nós somos visitados pelo desinteresse, pelo vazio, pela falta de perspectiva, de vontade. E este vazio, de certa forma, nos esvazia também a mente, os pensamentos. E nós deixamos aqueles pensamentos ativos, construtivos, que outrora faziam parte da nossa vida, substituindo-os por sentimentos de dor, de autopiedade, de autocompaixão, imaginando que nós não mais reconquistaremos aquilo que perdemos, não mais recobraremos a nossa saúde emocional ou física, não mais encontraremos um emprego, não mais teremos outros amores que virão não substituir, mas, de certa forma, preencher o vazio que aquele que nos deixou. Então, é importante nós meditarmos sobre quais são os nossos valores, sobre quais são as nossas perspectivas de vida. Porque, afinal de contas, a nossa vida, ela é este balançar
de altos e baixos, de mudanças constantes, de conquistas e de perdas, de vitórias e de derrotas. Tudo isso faz parte da nossa existência. E nós precisamos, num processo de amadurecimento, aprender a conviver com os momentos bons, prazerosos, mas também com os momentos de dificuldade, de dor. Quantos de nós não enveredamos pelo caminho da tristeza, da depressão, nestes dias que estamos vivendo o isolamento, o confinamento? Porque nós tínhamos a nossa felicidade colocada em algumas coisas que não mais temos. Mas nós podemos substituir, talvez, aquela reunião familiar, aquele encontro entre amigos, ou aquelas coisas que nos faziam felizes antes, por outras que talvez hoje venham substituí-las. Afinal de contas, a felicidade não está no externo, está no interno. Então, se eu me sinto infeliz, se eu me sinto triste, depressivo, talvez uma boa leitura, talvez uma conversa com aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar. Viver esses momentos com intensidade, com carinho, com amorosidade, talvez substituam todas essas faltas que hoje se nos apresentam. E quando nós somos visitados por esses desafios, por essas dores, por essas dificuldades, é muito comum que nós liguemos o nosso diapasão nas negatividades, nas coisas ruins. E daí surgem as queixas, o azedume, o mau humor, o nervosismo, né? Afirmando que tudo está errado. E assim nós vamos alimentando uma crítica e uma autocrítica destrutiva que alimenta o pessimismo, que alimenta cada vez mais esta negatividade, que vai, da mesma forma, retroalimentar o nosso processo de dor, de depressão. E daí, muitas vezes, nesta perda de fé, nesse auto-isolamento, autocompaixão que nós alimentamos, podemos até indagar: por que será que eu sofro? Será que o Criador, será que Deus, será que o nosso Pai não gosta de mim? É muito comum nós terceirizarmos as nossas dificuldades, dizendo que a culpa é do outro, que a culpa é de Deus. Mas nós que já entendemos e compreendemos os ensinamentos espiritistas, sabemos que a dor, a dificuldade, é uma consequência dos nossos próprios atos. Seja por prova, quando nós queremos ter certeza de que somos resistentes àquela dificuldade, seja por expiação, quando nós precisamos, num mecanismo de equilíbrio, passar por aquele tormento, por aquela dor, para que nós realmente compreendamos e cresçamos espiritualmente. Então a dor, o sofrimento, é um processo, é um instrumento que a divindade utiliza para que nós possamos amadurecer. E são consequências unicamente dos nossos atos. Ninguém sofre porque outrem fez algo errado. Ninguém sofre porque outra pessoa nos prejudicou. Nós sofremos porque nós assim nos permitimos, ou nós desencadeamos um mecanismo de causa e efeito que surge agora como um instrumento de reequilíbrio. Tantos acontecimentos nos ensinam os espíritos na codificação poderiam ser evitados se nós tivéssemos um pouco mais de prudência, um pouco mais de bom senso nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E nós, muitas vezes, tomamos estas imprudências, estas escolhas, a consequência delas, é claro, como um castigo de Deus, esquecendo que a dor tem, essencialmente, um princípio de educação. E é assim que, muitas vezes, nós adentramos aos pórticos do centro espírita, totalmente desestruturados, alquebrados, sofridos, com o coração dilacerado por toda espécie de dificuldades e sofrimentos. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer esta percepção
de que precisamos nos modificar, que a forma de nós superarmos as dores, as desilusões, é no nosso próprio esforço para domar as nossas más tendências, como dizem os espíritos. Domar os nossos vícios morais. Lutar contra as nossas deficiências espirituais. Porque nós só vamos ser mais felizes, só vamos superar a dor e a dificuldade quando nós vibrarmos num diapasão mais alto, de positivismo, de alegria. Podemos até imaginar, é tão difícil manter o otimismo quando estamos sofrendo. E podemos até pensar assim, é difícil realmente, mas tantas pessoas conseguem, por que eu não consigo? Será que eu estou me esforçando tão pouco para manter esse otimismo? Será que eu não estou num processo de acomodação? Quando, na verdade, a natureza, como falamos lá no início, através das estações e do desenvolvimento da vida que surge exuberante em toda a Terra, a natureza a todo instante nos ensina a perseverarmos, a continuarmos firmes, fortes, buscando cada vez mais o crescimento espiritual, as conquistas do bem, as conquistas do amor. E Deus quer de toda sorte a nossa felicidade. É como aquele professor que educa, dando-nos o exemplo, mostrando-nos que aquele caminho não é o melhor caminho. Deus é este professor. E é tão interessante como nós somos acomodados nesse sentido que falamos agora. Porque se não for a dor, se não for o sofrimento, nós permanecemos estacionados. Nós lembramos agora de Jesus, que certa feita conversava com os seus discípulos e dizia assim: olha, nosso Pai espera que todos os povos sejam irmãos. Mas a transformação não vai ocorrer de uma hora para outra. Nós devemos começar, dizia o Cristo, por nós mesmos, santificando o nosso verbo, buscando o pensamento correto, a prece fervorosa, a paciência. Continuava Jesus dizendo assim, num tom fraternal aos seus discípulos, que existem dores e sofrimentos, doenças por toda parte, mas em primeiro lugar é preciso restaurar o espírito. Naquele momento, como o educador por excelência, Jesus silencia, esperando que os próprios discípulos se manifestassem. E aí, que Pedro, o mais velho, interroga o mestre dizendo assim: Senhor, o que você disse é correto. Eu compreendo que o ensino do Evangelho, da Boa Nova, trará felicidade a toda a terra. Mas será que, disse Pedro, será que se nós imaginarmos as doenças, que são tão terríveis para todas as criaturas, será que se nós, observando essas dores atrozes que vitimam tantas pessoas, nós que já fizemos isso, pudéssemos curar todas as doenças, todas as dores, todas as aflições? Será que não conseguiríamos fazer com que as pessoas ouvissem a mensagem, compreendessem melhor a Boa Nova, entendessem e se aproximassem mais da sua própria salvação? Será que levando a cura a estes que sofrem tanto, são tão miseráveis, são tão sofridos, nós não traríamos eles para junto do rebanho? Não despertaríamos neles o gosto pelas coisas do Espírito? E Felipe, aproveitando a deixa, olha para Jesus e disse assim: é mesmo, Senhor. Não é fácil pensar no alto quando a dor física nos machuca tanto. E assim começou um alvoroço, todos apoiando esta iniciativa de Pedro. Vamos realmente curar a todos, vamos arrebanhar multidões através da cura, oferecendo
o carinho, o amor incondicional, permitindo que eles se livrem dos males que tantos os castigam. E Jesus, com a sua paciência, com o seu amor, esperou que os ânimos se asserenassem e, de imediato, propôs que no dia seguinte fizessem realmente aquilo. Todos os doentes que viessem até eles seriam curados. E depois, somente depois que todos estivessem curados, ele faria a sua pregação. E foi assim. No outro dia, desde manhãzinha, Jesus, ajudado por seus apóstolos, curou todos que dele se aproximavam. Foram mais de 100 pessoas com sarna, câncer, reumatismo, paralisia, cegueira, lepra, obsessão. Todos foram curados invariavelmente. Era um dia maravilhoso onde as bênçãos do Senhor desciam sobre aquelas pessoas tão sofridas. E após todas serem atendidas, os apóstolos finalmente convidaram eles, dizendo que naquele momento iriam eles, juntamente com Jesus, iniciar a pregação. Mas uns diziam que tinham problemas em casa, outros diziam que tinham ocupações diversas. E assim, um por um, foram indo embora. E quando o mestre ia iniciar o seu sermão, a sua pregação, olhou à volta e somente ao seu redor estavam os seus apóstolos. A decepção tomou conta de todos. E Jesus, este educador por excelência, aproveitando-se da ocasião, disse assim: Pedro, olha bem o que aconteceu. Nós podemos aliviar a dor. É muito nobre, mas não podemos esquecer que o sofrimento é a nossa própria criação para que nós nos liguemos às coisas espirituais. A dor, meus irmãos, surge quando nós não fomos suficientemente inteligentes. Né? Lembramos que Jesus falou, é o sofrimento que nos liga às coisas espirituais. Então, quando nós não somos suficientemente inteligentes para optar entre o bem e o mal, vem o remédio amargo, que de certa forma nos chama a atenção para que devemos mudar as nossas atitudes, a forma como nós encaramos a vida. Então, muitas vezes, aquele sofrimento que se intensifica e que nós não vemos o fim, é este remédio. É este instrumento de Deus para que nós despertemos para as realidades do Espírito. E não façamos nós como estes que, curados pelo Divino Mestre, se afastam, não esperando aquele alimento que realmente traria a força que lhes faria superar todas as dificuldades. Com certeza, estes irmãos que foram curados naquele momento, essa centena de pessoas que receberam das mãos do enviado de Deus a cura, ali adiante se depararam com sofrimentos ainda mais atrozes, porque a causa do sofrimento não havia sido superada. Então, todos nós que já abraçamos a doutrina espírita, busquemos as coisas do Espírito em primeiro lugar. Busquemos realmente o nosso aprimoramento. Observando que muitas destas dores que batem a nossa porta nos dias de hoje, inclusive foram programadas por nós mesmos antes da nossa encarnação aqui na Terra. Como prova, como expiação, a fim de que nós pudéssemos nos melhorar, que nós pudéssemos nos preparar para quando do retorno ao mundo dos espíritos, estarmos num lugar melhor, numa posição melhor, mais evoluídos, mais amadurecidos. Compreendamos, meus amigos, que não é aquilo que acontece à nossa volta que nos prejudica.
Não é o exterior que nos afeta. E se nos afeta, alguma coisa está errado. Nós precisamos viver a verdade que nos vai no coração. E somente ela, somente esta verdade pode ser o instrumento pelo qual nós somos mais ou menos felizes. Lembremos de que Jesus assevera que quando nós buscamos, nós encontraremos. Quando nós batemos, a porta será aberta para nós. E na questão 707 do Livro dos Espíritos, nós vamos observar uma frase que eu acho muito interessante para corroborar este nosso esforço para que encontremos a própria felicidade. Diz assim o Espírito: procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com a fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. Esses obstáculos, vejam só, são os meios que nos põem à prova a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. Somos pacientes, somos firmes, somos constantes, perseverantes? A resposta está exatamente na forma como nós passamos por estas dores, por estas dificuldades. Então, o papel fundamental da dor, do sofrimento, é o papel da cura. É o papel do nosso restabelecimento espiritual. Nós podemos até receber conselhos, ajuda, mas o primeiro passo deve partir de nós. Se nós queremos nos curar dos processos depressivos que tanto nos assolam, que tantas dificuldades para nós impõem, é preciso que o primeiro passo seja dado por nós mesmos. Muitos estarão ao nosso lado para nos ajudar, mas o primeiro passo deve ser nosso. O passo da renovação, o passo em busca da luz, do aprimoramento deve ser nosso. E se estiver muito difícil dar este passo, a casa espírita, do ponto de vista daquilo que é espiritual, nos oferece recursos preciosos, auxiliando-nos no processo de renovação íntima, de amadurecimento, de reforma. Quando nós encontramos os valores morais que nos farão mais fortes. Mas muitas vezes não apenas a casa espírita, mas também a ajuda profissional, de psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, que talvez venham auxiliar o nosso corpo e a nossa mente encarnada, para que nós possamos daí sim dar os primeiros passos rumo ao nosso reestabelecimento. É preciso que nós excluamos da nossa vida estes pensamentos negativos, estas atitudes equivocadas que ainda nos aprisionam aos vícios morais, à nossa inferioridade. Procurai e achareis. É preciso procurar para achar. Batei e se abrirá. É preciso bater para que as coisas se abram para nós. Então, portanto, a cura depende de nós. E o melhor instrumento de cura é realmente o amor. O amor que nos dará esta força para que nós possamos vencer os vícios morais, para que nós possamos dar este primeiro passo. É o que nós chamamos de evangelioterapia, trazendo para a nossa vida os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, lembrando do Mestre subindo ao monte, olhando para todos nós e dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que sofreis, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que convite mais amorável
nos faz Jesus, dizendo que a forma de nós superarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, estão em compreender-lhe os ensinamentos. Jesus não fala, venham a mim fisicamente. Jesus fala, venham a mim, compreendam a minha mensagem. Apliquem os meus ensinamentos na vida de cada um de vocês. Quando nós compreendermos o quanto a proposta do Cristo de amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus, acima de tudo, é o melhor remédio para curar as nossas mazelas, para nos dar força para superá-las, que a gente só se cura aprendendo a amar e a servir, deixando para trás o egoísmo, porque quando nós somos egoístas, nós supervalorizamos a nossa dor. Servindo, amando, nós vemos que as pessoas sofrem tanto mais do que nós. Quantas pessoas passando por dificuldades imensas, imensas, presos numa cama, sem poder se mexer, privados da visão, vitimados por doenças cruéis, terríveis, incuráveis, mas que castigam o corpo físico, abandonados, traídos. E mesmo quando nós estivermos passando por isso, porque não estamos livres desses sofrimentos mais atrozes, lembremos que existem ainda pessoas que vão sofrer mais ainda do que nós. Mais ainda. E muitas vezes, o que é engraçado, se assim podemos nos expressar, é que estas pessoas que talvez sofram mais do que nós, não tiram o sorriso do rosto, não se revoltam contra Deus, não se entristecem, não se autolamentam, continuam a vida, vivendo-a com intensidade, compreendendo que ela é o instrumento através do qual Deus nos faz melhores. Portanto, meus queridos amigos, quando a depressão e a tristeza nos bater à porta, lembremos de agradecer a Deus, porque é, na linguagem de Emmanuel, o tratamento de beleza para a nossa alma, para que possamos alçar voos, para que possamos ser mais felizes. E lembramos de Maria Dolores, na obra Caminhos do Amor, de um pequeno poema chamado Segue Adiante, que nós vamos ler para encerrar a nossa conversa de hoje. Segue adiante. Quando a dor nos surgir, sigamos adiante. Alma querida, às vezes te lamentas, vertendo pranto amargo às escondidas. Sofres na solidão as horas lentas, de quem busca no arquivo das lembranças abrir de novo as chagas esquecidas. E padeces em vão, e em vão te cansas, sob a angústia mortal com que te importas. Mágoas passadas, lutas, cicatrizes, recordações de instantes infelizes, nas quais te desconfortas. Entretanto, alma boa, se alguém te fez causa de amargura, segue à frente e perdoa. Não te detenhas na clausura do pranto inútil que te desarvora. Mesmo de coração alquebrado e sozinho, procura compreender que além de cada noite no caminho, haverá sempre um novo amanhecer. Não tentes reaver os ídolos tombados sob o vento, do desengano erguido em sofrimento, que já varaste pela estrada fora. Se a semente fugisse de suportar a morte em seu próprio reduto, que seria da planta a levantar-se eleita? E se a flor não caísse, que seria do fruto destinado a manter a vida na colheita? E se a fonte receasse a pedreira de lâminas que a corta, e a súbitas parasse, todo o campo traria sobre a face um charco de água morta. Assim também,
alma sempre querida. Não te entregues à sombra e à solidão, a fim de lastimar os desgostos da vida. Segue adiante e verás quanta gente a esperar-te o coração, suplicando-te apoio, afeto e paz. Quantas almas lutando a esmolar-te esperança, quanta desolação, quanto lamento, quanta crença a tremer na insegurança, quanta angústia a rogar-te o alívio de um momento. Alma fraterna, escuta. Não desprezes a fé, nem desistas da luta. Esquece-te e prossegue, ama, eleva e auxilia. Dor é bênção do céu, que nos conduz a caminhar, servindo dia a dia. Por ela encontrarás, chorando de alegria, a grandeza do amor na vitória da luz. Busquemos, meus amigos, no Evangelho de Jesus, nosso Mestre, esta vitória da luz, seguindo adiante, como este Espírito tão nobre, Maria Dolores, nos ensina. Rogamos que os Espíritos bons tragam a todos nós muita paz, muita luz, força para superarmos nossas tristezas, nossas angústias, nossas dores, compreendendo que, ali adiante, daqui a pouco, quem sabe na próxima esquina, nós encontraremos a tão almejada felicidade. Muito obrigado.